Oi, eu sou a Cris e essa é a Biblioteca Esmeralda. O vídeo de hoje a gente vai falar dele, o Cavaleiro das Trevas, o Morcego de Gotham, a Vingança. A gente vai falar de The Batman. Sim, o filme que estreou recentemente com o Robert Pattinson, que tá todo mundo comentando. Eu assisti na pré-estreia e fiquei muito empolgada. Então resolvi gravar esse vídeo pra comentar um pouquinho sobre a minha opinião, sobre o que eu achei, o que eu não gostei. Tá? Então eu vou começar já falando que se você gosta do Batman, por favor, curte esse vídeo, porque vai ter muita informação legal. Eu vou falar um pouquinho sobre as HQs também. Então eu espero que a gente possa bater um bom papo sobre um dos meus personagens favoritos, sério. Eu amo muito. E algumas questões sobre esse filme. Ele é realmente bom, realmente uma boa adaptação das HQs. Ele é melhor que o Cavaleiro das Trevas. Tem ou não tem um Coringa nesse filme? E Robert Pattinson? Ainda é só o Edward Cullen de Crepúsculo? Veremos. Eu vou tentar não dar muito spoiler, não quero entregar aqui tudo do filme, mas eu quero falar um pouco de tudo que eu gostei e que eu não gostei. Então, quando tiver um spoiler, eu vou falar, olha, aqui tem um ponto importante do filme, se você não quer saber, eu vou pular essa parte. Então, vamos lá. O projeto deu início mais ou menos ali em 2019, pelo menos foi quando eu tinha conhecimento do filme, né? E tem como produtor, diretor e roteirista o Matt Reeves, que veio com essa proposta de fazer um filme do Batman mais sombrio, mais realista e focado no lado detetivesco do cara, né? Que faz muito sentido, afinal ele é conhecido como o maior detetive do mundo. Então, né, meio que óbvio trabalhar nesse sentido. E aí, um adendo aqui, uma curiosidade, é que tem uma HQ chamada Batman o Impostor, que está sendo vendida aí como uma HQ com o roteirista do filme, que é o Madison Tony. Sendo que esse cara não é acreditado no filme. Ele participou ali, até onde a gente sabe, da criação do roteiro ali, do período mais inicial. Entretanto, nos créditos finais, apenas está como roteirista o próprio Matt Reeves, que é o diretor do filme, e o Peter Craig. Então, Madison Tony pode ter trabalhado um pouco no filme, mas ele não é roteirista do filme, então essa HQ não está ligada diretamente à coisa toda ali de The Batman, tá? Então, só queria trazer aqui a curiosidade. O filme tem quase 3 horas, ele é definido como ação policial e suspense e não é recomendado para menores de 14 anos. Então é um filme um pouco complicado, né? Ele não chega a ser um filme extremamente adulto como o Coringa. Com certeza ali trata de questões que a gente não tá tão acostumado a ver em filmes de super-herói. Então talvez seja um pouco incômodo. Se você tá esperando muita comédia, muito alívio cômico, muita coisa colorida e CGI, essas coisas assim, você vai se decepcionar, porque o filme é bem mais pé no chão. Ele é um filme longo, ele é um filme focado muito nessa questão do Batman ali, desvendando os enigmas do charada, então é um filme um pouco mais lento mesmo. Tem cenas de ação, mas elas são muito pontuais, então a gente tem mais ele ali interagindo com o Gordon e com a polícia. Então eu vou dar aqui uma breve sinopse, né, o mais breve que eu puder, que é assim: segue o segundo ano de Bruce Wayne como o herói de Gotham, causando medo nos corações dos criminosos da sombria cidade, com apenas alguns aliados de confiança, Alfred e o tenente James Gordon. Notem que é o tenente e não o comissário. Assim como o Bruce está aí no começo de carreira, digamos assim, o Gordon não chega a estar no começo de carreira, mas ele não está no auge da carreira policial dele, então ele ainda não é o comissário que a gente está acostumado. Provavelmente veremos essas evoluções aí nos outros filmes. Né? Então, entre a rede corrupta de funcionários e figuras importantes do distrito. O vigilante sanitário se estabeleceu como a única personificação da vingança entre seus concidadãos. Essa coisa dele ser a vingança é bem utilizada no filme, tá? Não é uma coisa pontual ali. Tá o tempo todo alguém chamando ele de a vingança, e eu acho isso meio estranho, mas engraçado também. Sei lá. E aí ele começa a investigar uma série de maquinações sádicas em uma trilha de pistas enigmáticas estabelecida pelo vilão Charada, que é o grande vilão do filme, tá? Apesar de ter outros, o Charada que rouba a cena mesmo. Quando o trabalho acaba o levando a descobrir uma onda de corrupção que envolve o nome de sua família, pondo em risco a própria integridade e as memórias que tinha sobre seu pai, Thomas Wayne. As evidências começam a chegar mais perto de casa, precisando Batman forjar novos relacionamentos para se desmascarar o culpado e fazer justiça ao abuso de poder e à corrupção que há muito tempo assola Gotham City. É isso aí, gente, é uma sinopse meio grande, mas esses são os principais pontos do filme. E essa sinopse é basicamente a fusão da HQ Ano 1 e a HQ O Longo Dia das Bruxas, que segue diretamente os acontecimentos da Ano 1.
Então são duas HQs que estão de certa forma ligadas e que também servem de fonte aí pro filme, pros atores, tá? Que dizem, leram as HQs e tal. Achei bem interessante, né? Esse cuidado de levar mais pra fonte que a gente já gosta, das obras que já estamos acostumados, então de um Batman que a gente já admira muito e trazer isso pras telonas. Então, a questão do ano 1 é esse Batman inicial, que tá começando aí a ser o vigilante e tal, que ainda não tá 100% preparado para tudo. A questão do Longo Dia das Bruxas é que assassinatos acontecem em datas festivas, então começa, né, no Dia das Bruxas, no Halloween, e vai seguindo, tem no Natal, tem um monte de coisa. E também trabalha muito a relação com os vilões e o Batman, o Gordon e o Batman, e a Mulher Gato e ele, né? Então a gente também vai ver muito disso no filme. Vou começar um pouquinho sobre pontos mais gerais do filme. Então, em relação a Gotham, eu gostei muito do visual, da ambientação ali. Ela é bem sombria, ela é bem escura, ela é bem afundada na corrupção. Até chega um momento que a Mulher Gato, ela fala que essa cidade não tem salvação, né? Então ela tá suja até a raiz, não tem muito o que fazer. Só que o Bruce discorda, né? Ele vê potencial nessa cidade e é muito bacana isso, né? E algumas cenas me lembraram os games do Batman. Então, tem umas cenas assim que a gente vai vendo Gotham, bem assim, tarde da noite, e lembra muito o visual de game. Então, eu achei isso bem bacana. Então, vamos falar aqui um pouquinho dos personagens, da relação dos personagens. Eu achei que o Pinguim e o Falcone, isso pode ser um pouco de spoiler em alguns pontos, então fiquem atentos aí. Eu achei que eles não brilharam como eles poderiam. Os atores estão arrasando, a caracterização tá ótima, o estilo tá muito bom. Porém, eu acho que foi muito menos do que poderia ter sido. Não a questão de atuação, mas como eles foram inseridos no filme. Eu acho que o roteiro não foi muito gentil com esses personagens, não. Eu achei que o Pinguim ia estar ali pau a pau na briga pra ser o grande vilão do filme junto com o Charada. Mas na verdade ele só é um capanga do Falcone. O Falcone, spoiler, é colocado ali como o grande... como eu posso dizer, ele é o grande mãe-da-chuva de Gotham, ele que manda em todo mundo, ele que é ali a fonte da corrupção naquele momento. E eu não vi muito isso, sabe? Eu não comprei muito essa ideia, não. Tipo, ele domina a cidade, mas eu não consegui ver esse domínio. Ele é mais um domínio falado do que visto. E eu queria ver o Falcone dominando Gotham pra valer. E eu não senti tanto isso. O Pinguim, assim, ele é basicamente um capanga, mas eu espero que nas continuações ele consiga realmente dar dor de cabeça pro Batman. Eu quero que ele seja um vilão imponente, porque eu acho que ele é um bom personagem, ele é um bom vilão do Batman. Eu quero ver mais disso. Mas ele rendeu uma ótima cena de perseguição, né, entre o Pinguim e o Batman, com um Batmóvel que a gente não tem muitos detalhes, né, quase não aparece. O Batmóvel é, assim, bem esquecível, tá? Não achei grandes coisas. Eu nem consegui ver direito no filme como o Batmóvel era, mas eu curti, tá? Eu curti, assim, as cenas em que ele está inserido. Eu queria ter visto um pouquinho mais, só que eu curti bastante a cena da perseguição, então é um ponto bem legal do filme. A gente vai ver a relação do Gordon com o Batman. O Gordon, pra mim, ele não brilha muito, sabe? Ele tá ali pra ser só o ajudante do Batman mesmo. E é um personagem que nunca tem nada novo, tá? Então, nos filmes que o Gordon aparece, ele é sempre o mesmo personagem. Se você só esquecer que mudou o ator, é a mesma coisa. Então, eu senti falta de um temperinho a mais. Mas quem sabe nos próximos filmes, né? A gente tem um pouco mais desse Gordon. E ele confia muito, quase que cegamente, no Batman. Achei isso interessante também. Então, eles já criaram ali um elo. E isso já tá sendo desenvolvido aí a torta e direito no filme, então eu achei interessante. Ele ajuda em vários momentos o Batman, ele se coloca em perigo pra ajudar e é ali uma relação bem... já tá virando uma amizade, sabe? Eu fiquei assim bem impressionada com isso, porque eu achei que ia ter uma relação um pouco mais distante. Sobre o Alfred, ele também não aparece muito, mas tem essa questão da família, o Wayne, né? O Bruce ali ainda tá meio perdido e tal, e o Alfred é uma figura importante pra ele, mas assim, aparece umas 2 cenas. Mas eu achei interessante que ele bebe das fontes de Terra 1, em que o Alfred é um ex-militar, e aqui a gente também tem isso, né? Então ele
tem alguns conhecimentos ali que vão ajudar o Bruce a desvendar alguns dos enigmas que o Charada coloca pra ele. Achei isso interessante. A gente tem a questão da relação entre a Selina Kyle, né, a mulher gato, e o Batman. E eu gosto muito da personagem, viu? É uma das minhas favoritas. Inclusive a minha gata se chama Selina por conta dela. E eu achei que ela ia ser só jogada ali no filme, achei que não ia ter destaque, mas não, ela tá ali dentro da história, ela tem um papel importante, ela ajuda muito o Batman, tem coisas que o Batman não conseguiria sem ela, então eu fiquei bem feliz, eu fiquei surpresa positivamente com isso, mas eu queria ter visto mais cenas dela corpo a corpo. Sabe, eu gosto muito da forma como a Selina luta, é uma das personagens que eu gosto muito de jogar no Injustice, e eu queria ter visto um pouquinho mais de luta corpo a corpo, mas de toda forma é uma personagem bem interessante. E assim, eles exploram muito a relação que eles têm, né, então, spoiler, eles são um casal, tanto nas HQs como no filme, e eu acho que eles exploraram esse ponto, essa relação da Selina com o Bruce, muito porque eles precisavam de um ponto comercial no filme. Né? É um filme de quase 3 horas, voltado para o suspense, para investigação. Precisava de alguma coisa para vender, para o povo ficar surtando. E conseguiram, né? O povo tá shippando horrores o casal do filme, assim, amando as fotos que estão saindo ainda em divulgação do filme. Então eu acho que funcionou bem essa coisa comercial do casal aí. Agora vamos falar do Charada e do Batman, que é o protagonista e o antagonista do filme. O Charada, ele é bem pé no chão, ele é diferente do que a gente tá acostumado às HQs, ele é bem sério, até o visual dele é diferente, mas combina demais com o filme, combina com tudo que já tá aí, sabe? Ele não destoa em momento algum, e eu curti muito, né? Ele é um vilão, ele é um serial killer, ele não é alguém que você vai gostar, entretanto ele tem um ponto, ele tem uma visão assim que é... Tipo, ele tá dizendo assim, olha, essa cidade é corrupta, os políticos que deveriam defender as pessoas estão roubando delas e fazendo coisas ruins. Então, assim, eu quero mostrar a verdade. Você fica tipo, cara, tu tá errado, mas tu tá meio certo também, né? Não chega a ser, tipo, não gera uma... Eu não, pelo menos não tive empatia com o personagem, apesar dele ter tido uma infância difícil. Mas ele tem uma questão ali, ele tem um ponto, entendeu? É porque os políticos de Gotham são os piores, são piores até que alguns vilões aí. Então ele começa esse ódio dele muito por isso. Então é um personagem que é interessante, que tem as suas camadas, ele não é só cruel, porque ele é um psicopata aleatoriamente. Tipo, não é isso, entendeu? Tem um motivo porque ele se tornou o Charada. A questão é que os enigmas que ele coloca, o suspense que ele coloca, é mais pro Batman que pra gente. Então não espere ser hiper surpreendido ali do filme. É mais o Batman desvendando as coisas do que a gente descobrir o que aquelas coisas são de fato. Não sei se deu pra entender. Então a gente vai ver esse Batman investigando ali os enigmas que o Charada vai deixando e tentando encontrar e impedir os assassinatos. Mas ele traz uma relação interessante com o Charada, é que um precisa do outro, né? Um herói precisa de um vilão precisa de um herói. E gera uma relação ali de dependência meio estranha, porque o Charada diz que ele se inspira no Batman. Então, olha o nível de loucura, um vilão que se inspira em um herói. Então, né, traz ali algumas questões. E agora sobre Robert Pattinson sendo um morcegão. O cara combina demais com o personagem, não tem como fugir disso, né? E se você for ver o histórico de filmes do Robert Pattinson, ele combina com um personagem meio psicopata, um negócio assim de moral duvidosa, uma coisa emo gótico suave. Ele já tá acostumado, né? E ele tem aquela cara de pessoa que tem um parafuso ou outro ali faltando. Então caiu como uma luva tanto a questão do Batman como do Bruce Wayne. Apesar de que a gente não vê muito ele. Isso é uma coisa que a gente também vai ver na Ano Zero, que não é a Ano 1, tá? Tem a Ano 1 e tem a Ano Zero. E elas não estão totalmente ligadas. Né? Mas na HQ Ano Zero a gente também vai ver esse Bruce que ainda não é um playboy, que ainda não se encontrou nesse caminho entre ser Batman e ser Bruce Wayne. Então eu acho também interessante. Ali muito preocupado em ser o Bruce Wayne, ele tá preocupado em ser o Batman. Tanto que tem algumas cenas em que ele coloca óculos escuros durante o dia, porque ele não tá acostumado com tanta luz. Porque ele fica o tempo todo lá na Batcaverna sendo o Batman. Então eu gosto muito dessa relação, como ele ainda não entendeu que ele não pode ser só o Batman e que ser Bruce Wayne também é vantajoso pra ele. Porque em outras histórias a gente vê aí que o Bruce se aproveita, né, do prestígio que ele tem, das empresas dele, pra facilitar algumas coisas pro Batman. Então esse Bruce não tá ligado que as empresas Wayne
Wayne podem ser vantajosas pra ele. Então eu acho isso interessante, como ele ainda realmente tá num processo ali de saber como ele vai lidar com essa nova personalidade dele, né? Que é uma personalidade totalmente diferente. O Batman é outra coisa, é quase outra pessoa. E como ele vai continuar vivendo a vida dele, né? Porque nesse momento, no filme, ele não tá vivendo a vida dele. Ele não é o Bruce Wayne. Aqui, ele nem quer ser Bruce Wayne. Ele quase não aparece. As pessoas só sabem que ele é o Bruce Wayne porque ele é muito rico e a família dele é fundadora de Gotham. Então, assim, ele meio que desistiu de ser o Bruce. Mas eu espero que nos próximos filmes a gente também veja isso, né? Ele entendendo agora que ele precisa ser o Bruce. Ele precisa ser uma pessoa normal, ele precisa ter uma vida fora ali de ser o vigilante, de ser a vingança, sabe? Então, é uma questão interessante, e aí eu acho que entra a questão da HQ Ego, que foi muito comentada, a galera caiu em cima falando dessa HQ, então é uma grande questão aí. A gente percebe ali que aquele Batman ainda não é o Batman que a gente conhece bem. Então ele comete alguns erros, ele é um pouco perdido em alguns momentos, ele leva umas surras ali. Então é bem bacana que você não pega aquela origem dele, você não vê ele perdendo os pais, você não vê muita coisa ali acontecendo, mas você entende que ele ainda não é o cara, sabe? Ele ainda tá no processo. A gente consegue ver que tem um Bruce Wayne muito inteligente ali, que passa isso pro seu Batman, e um Batman que tá ali, que ele entende como as coisas funcionam, ele sabe como lidar, ele vai pra frente, tá? E me lembrou em alguns momentos do Batman de Liga da Justiça, a série animada, principalmente a cena em que ele queima assim as luzes da boate do Pinguim. E aí ele vai lutar com os capangas e tá tudo muito escuro. E a única coisa que ele consegue, a única iluminação que a gente tem são os tiros, né? Então, conforme os capangas vão atirando, tem uma iluminação ali. Mas eu gosto desse tipo de cena com o Batman, porque mostra que ele tá preparado pra lutar no escuro. Os caras tão lá, cadê ele? Onde ele tá? Não sei o quê. E errando tiro e acertando na parede, tudo que é canto. E o Batman tá lá metendo a surra nos caras. Eu amo esse tipo de cena. A coreografia do filme tá boa, mas em algumas cenas eu ficava meio tipo, isso não é gente demais pra um cara só lutar, mas ele é o Batman, então eu comprei a ideia do filme, tá? Então antes da gente ir pra sessão sem spoiler, eu também vou falar aqui um pouquinho sobre a família Wayne, né? O Charada começa a falar sobre as principais figuras de Gotham. Então ele vai no prefeito, em promotor, em comissário, traz aí de volta algumas polêmicas envolvendo a família Wayne, que é uma família fundadora de Gotham, e que, né, tá metida ali com a corrupção, com a máfia, e a gente coloca em voga ali a moral, né, do Thomas Wayne, que era um candidato para prefeito, assim como em outra HQ. Na Ano Zero, não, desculpa, em Terra 1, na verdade, tem a questão, né, do pai do Bruce, do Thomas Wayne, ser prefeito. E aqui a gente pensa assim, caramba, como assim? O cara não é tudo isso que o Bruce pensa e nem que a gente pensava, né? Então eu fiquei bem curiosa nessa parte. Então acho que é basicamente isso, né? São algumas coisas que eu queria comentar sobre o filme, coisas que eu gostei, coisas que funcionaram pra mim. Também comentei algumas coisas que eu não curti tanto. O filme é um sólido 8,5, 9 pra mim. Eu acho que ele não é perfeito, mas ele é muito melhor do que as últimas coisas que a gente viu da DC, muito melhor do que muitas coisas que a gente viu do Batman recentemente. E a grande questão também, The Batman é melhor que Cavaleiro das Trevas, a trilogia? Sim e não. Eu acho que é um filme que vai envelhecer melhor que Cavaleiro das Trevas. Eu acho que é um filme que tem mais elementos das HQs, tem mais o Batman que eu conheci quando eu era criança. Mas Cavaleiro das Trevas, ele se sustenta em muitos pontos, sabe? Ele tem ali uma filosofia que é interessante e tal. Eu, particularmente, como Cris aqui, tô falando uma boa, eu tô com um apreço maior por The Batman, porque eu assisti mais recentemente. Cavaleiro das Trevas eu assisti há muito tempo, da última vez que eu assisti eu já não tava curtindo tanto, então eu realmente quero rever a trilogia pra saber se é realmente tão bom como eu pensava que era. Mas eu acho que ele consegue ficar, se não no mesmo patamar, assim, exatamente, só um pouquinho abaixo, tá? Então não vão achando que por não ser um 10 completo, não é um bom filme. É um filme bom, é uma boa adaptação dos quadrinhos e é um Batman que a gente gosta. É um Batman ali inteligente, que tá preparado para a maioria das situações, não para tudo ainda, mas tá ali virando um Batman assim bem incrível mesmo. Então vão sem medo. Se você ainda não sabia se queria ou não assistir o Batman, vá, assista e tire as suas conclusões. São 3 horas que valem a pena, tá? E agora eu vou falar de uma parte com spoilers.
Então eu vou falar um pouquinho sobre a conclusão do filme, vou falar sobre tem ou não tem o Coringa nesse filme. Então isso é um pouquinho de spoiler. Se você não tem problema nessa parte, então continua aqui no vídeo. Mas se você vai ficar por aqui, eu já agradeço você deixar seu joinha e se inscrever no canal. Então vamos seguindo. Então a gente vai ter também a questão sobre a família Wayne, né? Que eu não quis tratar tanto, que eu não sei, eu acho interessante você ir naquele mistério. Será que a família Wayne é corrupta ou não é? E não é. A gente vê que o Thomas, na verdade, ele queria realmente ser prefeito, mas as coisas começam a dar errado quando o passado da família da Martha, que é a mãe do Bruce, começa a ser revelado, porque ela é da família Arkham, sabe? Do asilo, que só tem gente meio fora das ideias, só tem os psicopatas que são inimigos do Batman, pois é. E aí tem esse histórico de insanidade na família dela, e isso começa a aparecer por conta de um jornalista lá, enfim. Só que o Thomas quer silenciar esse homem, não por conta da carreira dele política, mas porque ele não quer que a mulher dele sofra esse estigma, nem o filho dele. E aí ele vai pedir ajuda logo pra quem? Pro Falcone, que é um mafioso. Então ele deveria ter pensado, né? Putz, esse cara vai fazer besteira. Mas na verdade o Falcone deveria dar só um susto nesse jornalista. Ele mata esse jornalista e as coisas dão errado, né? O Thomas não quer isso, ele não quer estar envolvido com assassinato, ele não é um homem ruim. E aí ele fala, ele meio que tipo corta relações com o Falcone. E aí justamente nesse dia ele morre com a Martha. Aí fica aquela questão dentro do próprio filme, o próprio Alfred fala, será que foi o Falcone que matou seus pais? Não sei, pode ter sido só uma coincidência, pode ter sido um cara aleatório qualquer, um assassinato qualquer. Inclusive a gente não vai ver a clássica cena, tá, da morte dos pais do Bruce, as pérolas caindo, então é uma cena que a gente não acontece, até porque o público já tá acostumado, então é bom que não foi repetitiva essa parte. Eu vou falar sobre 2 pontos que eu não curti do final do filme, que foi primeiro o Charada, quando ele é preso, ele tá chorando, ele tá triste, sabe, ele tá arrasado. Eu queria ver ele com raiva, eu queria ver a mente dele maquinando coisas naquele momento, então esse lado emotivo do personagem me deixou meio... O que aconteceu aqui? Eu tava ali comprando a ideia dele ser um vilão assim super incrível, e ele começa a chorar na cadeia, eu fiquei tipo meio... Não sei, pra mim quebrou muito a ligação que eu tava tendo ali com o personagem, é isso. E aí, ele tem um colega de cela muito interessante, Coringa, ou aparentemente o Coringa. Então surgiu rumores aí durante, né, a produção do filme que o Barry Keoghan, que participou de Os Eternos da Marvel, poderia ser o Coringa. Rolou isso, ele postou foto usando roupa do filme, então assim ficou um negócio em aberto. E aí a gente não tem exatamente essa confirmação até assim, ó, no filme em si, a gente vê um cara que tem uma risada insana, que é completamente perdido das ideias e que tem o cabelo assim todo bagunçado. Bem um negócio bem Coringa, mas ele não aparece em nada. Ele fala algumas coisas ali, ele faz uma charada para o Charada, para se tornar amigo dele e aí provavelmente planejar uma fuga, mas a gente não tem essa confirmação em si no filme. Sendo que recentemente, né, no dia da gravação desse vídeo, que talvez não seja o dia que você está assistindo, o diretor Matt Reeves confirmou que o Barry Keoghan participou do filme, né? Tem uma cena ali dele gravando o filme, sendo que ele foi acreditado no filme como o oficial, né, o policial Stanley Merkel. Sendo que a gente não vê isso em momento algum. Mas o Matt Reeves confirmou ao Coringa desse The Batman e é o Barry Keoghan. Como a gente vai ver isso? Não sei. Ele vai postar essa cena em algum momento aí, a Warner, o Matt Reeves, enfim, vão mostrar essa cena que o Barry Keoghan gravou. Não sei o quão oficial é isso, mas foi o que o Matt Reeves falou, né, em uma reportagem, em uma entrevista. Tá pra saber exatamente quais os próximos planos da DC, da Warner e o Matt Reeves pra, né, essa nova série do Batman aí. Série quando eu digo série de filmes, tá? Mas vai ter séries spin-offs também na HBO Max. Então, assim, tem muita coisa que dá pra vir, mas eu fiquei empolgada. Tem gente falando, deixa o Coringa de lado um pouco. A gente, Batman sem Coringa não rola, né? Tem que ter. E eu também não gostei da questão da inundação de Gotham. O Charada explode as barreiras, as represas que estão ao redor de Gotham e a cidade começa a inundar. E o Batman tem que lidar com capangas do Charada por aí, uns loucos que são seguidores dele, e lidar com a inundação. Inundação essa que não é exclusiva do filme, tá? Ela aparece também em
Deixa eu ver aqui. Em Ano Zero também tem a questão de Gotham sendo inundado, então não é exclusiva do filme, ok? E aí isso rende vários momentos muito legais, rende uma cena assim incrível que tá no trailer, né? Que é ele se jogando no meio da inundação para salvar as pessoas. É ele entendendo que ele não pode ser só um vigilante, ele precisa virar uma coisa maior. Ele tem que virar um símbolo, ele precisa virar um herói. As pessoas vão começar a olhar pra ele de um jeito diferente, né? E aí o próprio Bruce vai fazendo um discursinho lá, que ele entende que ele ser só um vigilante não é o suficiente. Ele precisa ser uma coisa maior, né? Ele precisa ser mais do que isso. E aí gera uns bons momentos, assim, que eu fiquei meio de tipo... esse é o Batman. É o Batman que eu me apaixonei quando eu era criança. É esse aí. E aí quando chega na parte da inundação, quando chega nesse momento, eu fiquei meio... O que tá acontecendo aqui, sabe? Teve uma quebra ali pra mim também. Então eu não curti muito, assim, essa parte final. O encontro dele com a Selina, ele se despedindo, não curti tanto assim, não, tá? Foi um pouquinho fraco pra mim. Então... em relação a, tipo, qual público do Batman vai alcançar, eu acho que se você não é fã do Batman, se você já não conhece o personagem, talvez você não curta tanto, porque ele não vai trazer nada de novo. Eu falei isso logo que eu saí do filme e o meu amigo não entendeu muito bem. É que ele não traz nada de novo. Essa coisa do Batman ser detetive não é uma coisa nova. Isso é uma coisa que não foi explorada nos filmes ainda, né? Mas agora, sim. Mas assim, ele traz elementos que você já conhece, ele traz todo o universo que a gente já conhece. E faz isso bem. E é por isso que o filme é bom. Então, ele não trazer nada de novo é positivo, né? Então, das vezes que os outros diretores, outros roteiristas tentaram trazer coisas novas pro universo do Batman, foi o que a gente já viu por aí, né? Nas outras adaptações. Dessa vez, foi o Batman das HQs, sem muita coisa a mais. Foi o pé no chão e deu certo. Então, é um bom filme. Quem é fã de Batman vai se encontrar ali, vai amar o filme tanto quanto eu amei, mas vai entender que tem problemas, que é um primeiro filme que com certeza nos outros filmes, nas séries e tal, vai ter um desenvolvimento melhor. Então eu curti muito, foi uma experiência legal, eu vi o Batman que eu amo e admiro tanto dos quadrinhos no cinema, então foi bem bacana. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se você gostou, se você chegou até aqui, deixa o seu like e já se inscreve no canal. Eu sempre digo isso, mas eu realmente pretendo falar mais de filmes e das séries que eu assisto, então se esse vídeo for bem, posso sim fazer mais vídeos. Então é isso, até o próximo, leia livros e love yourself!